A paz do Senhor para os meus irmãos. Mais um dia vamos estudar aqui o nosso livro, do nosso curso teológico do IBAD, sobre a direção, a supervisão da nossa diaconisa Ana Deise e do nosso pastor Celso Brasil. Estamos estudando nesse período o livro de Epístolas Paulinas e vamos estudar hoje 2 Coríntios. Estudamos semana passada 1 Coríntios, vamos estudar hoje 2 Coríntios. Que diz assim, na página 105 do livro de que vocês têm em mãos certamente. Eu quero primeiro agradecer ao Senhor pela alegria de estarmos mais um dia juntos, mais uma vez juntos, fazendo esse estudo, compartilhando conhecimento. E certamente o Senhor está à frente dessa aula, dessa videoaula, e a graça dele, de Deus, tem nos ajudado a chegar até aqui, e certamente os irmãos permanecerão firmados nessa graça de Deus. E aqui no capítulo 3, página 105, diz assim, 2 Coríntios, o ministério autêntico. Aí Paulo, aqui na segunda carta a Coríntios, Paulo continua provando os irmãos, explicando aos irmãos que ele teve chamado realmente dado por Deus, onde os irmãos de Corinto, os irmãos os judeus que se converteram e os chamados gentios, eles não davam credibilidade à pregação de Paulo, tendo a certeza, a convicção que por Paulo não ter andado com Jesus, não era um apóstolo. E Paulo defendia o seu ministério. E aqui ele diz assim, esse grupo tinha uma tendência ao crescimento, a crescer, e as pessoas iam acusando Paulo de não ser um legítimo, discípulo de Jesus, e ele sempre se defendendo. E em determinados momentos, Paulo acabava se defendendo muito mais do que ele queria, do que tinha a necessidade de fazê-lo. E diz assim, aqui na segunda carta aos Coríntios, na qual o servo de Deus relata os fundamentos do seu autêntico ministério apostólico. Os fundamentos eram baseados na tribulação, o amor, a sinceridade, a dependência de Deus, a mensagem cristocêntrica, ou seja, Cristo como centro da mensagem, o sofrimento em prol do Evangelho, a santificação e a integridade, o compromisso com a generosidade e o zelo com a igreja. Nós, permitindo o Senhor, nós vamos dar vamos fazer um breve apanhado sobre todas essas coisas. A tribulação. Aqui no versículo 6 do capítulo 1, Paulo afirma que as tribulações e aflições por ele sofridas tinham um propósito divino de consolar, salvar e encorajar a fé dos cristãos. Aí tem um versículo que diz assim, mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa salvação, para a vossa consolação a qual, página seguinte, página 106, se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Aí, nesses versículos, Paulo ele continua explicando que o ministério dele é fundamentado, é baseado nesses termos. Em nenhum momento você vê Paulo se gloriando. Nós sabemos que ele sofreu perseguição, açoites, foi humilhado, preterido, desacreditado, teve que provar o tempo todo que ele estava falando a verdade, provado no seu amor, caluniado, enfim, foram feitas coisas terríveis com ele, mas em nenhum momento ele se desviou do seu propósito. Que Deus sempre colocou no coração dele um amor muito grande por aquele povo. E onde Paulo fundava uma igreja, nós podemos usar até essa expressão carinhosa de fundar uma igreja, ou seja, abria um trabalho, fundar uma igreja não, porque a igreja somos nós. Quando Paulo abria um trabalho nas cidades por onde ele passava, em suas viagens missionárias, ele sempre fazia questão de ensinar as pessoas o amor de Cristo, e sempre, todas as suas pregações, todas as suas ministrações, sempre Jesus sempre foi o centro de todas as coisas. Deus sempre foi o centro de todas as coisas. E ele ensinava muito isso. Nessa carta aqui aos Coríntios, não foi diferente. E ele passa por os irmãos, compartilha os irmãos, porque ele havia deixado os irmãos, e teve a notícia, lembra, no 1 Coríntios, e Chloe falou para ele que a igreja estava
de forma desordenada. Os irmãos estavam vivendo de forma desordenada. Imagina ele abriu um trabalho, deu continuidade, deu um ensino, orou, fez tudo que era possível um ser humano fazer. E aquele povo, quando Paulo pensou que estivesse caminhando bem, aquele povo estava dividido em apostasia, com outras práticas. Entristece, né? Vamos combinar que isso entristece muito. E Paulo não desanimou, ele continuou persistindo na pregação do Evangelho. Aí diz aqui, aqui no tópico 3.2, antes um pouquinho, tem aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Em determinados momentos, em curto momento, Paulo meio que ficou desanimado, desesperançoso, perdão, porque o sofrimento era muito grande. Imagina ser preso, e as prisões na antiguidade não eram fáceis. Aliás, nenhuma prisão física é fácil, né? Até no dia de hoje não é fácil. E ele ficava preso, a prisão era num local com muita umidade, locais, em algumas prisões que ele passou, locais onde as fezes caíam ali, então tinham ratos, e era horrível, horrível. Era abandonado, era humilhado, a alimentação era péssima, enfim. Ele padecia todas essas coisas por amor a Cristo, ao Evangelho. E por amor aos irmãos da igreja de Corinto, da igreja de Tessalônica, dos Gálatas, enfim, por amor de todas as igrejas por onde ele passou. Paulo foi um apóstolo escolhido por Deus, designado por Deus, separado por Deus para pregar o seu amor. Mas o fato curioso é que ele recebia das pessoas e ele acabava passando exatamente o contrário. Tipo, ele recebia ingratidão, passava amor. Recebia desconfiança, passava confiança. Recebia falta de fé, passava fé. Então, ele recebia, ele foi uma espécie de mártir, né? Podemos assim chamar de mártir, porque ele recebia, o que ele recebia, Deus tratava com ele e colocou um amor muito grande pelo povo por onde ele passava, e ele acabava filtrando tudo isso e passando para os irmãos uma outra coisa totalmente diferente, o oposto do que ele recebia. Porque pregar o evangelho é prazeroso, mas agora você pregar e ninguém te ouvir, ninguém te dá credibilidade, não deve ser muito fácil. E Deus sempre tratando dele. E ele falava isso, que um amor que ele tinha muito grande pelos irmãos, que o impulsionava a tomar tais medidas. Aí ele fala aqui, 3.2, amor pelos irmãos. Paulo escrevia a carta, segundo aos Coríntios, estava angustiado e desgastado emocionalmente, pois como fundador da igreja de Corinto, ao contrário do reconhecimento, estava recebendo ingratidões e rebeldias. E também ele escreveu assim: podemos observar que o apóstolo escreveu essa carta com muitas lágrimas, para não deixar os irmãos tristes, mas que soubesse que o seu amor por eles era abundante, apesar das afrontas. Porque, aí diz aqui, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, diz assim: porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Ou seja, ele queria que os irmãos soubessem que por mais que ele sofresse toda a injúria e todo abandono, toda ingratidão, o amor que ele tinha pelos irmãos era incomparavelmente maior. É maravilhoso, né, meus irmãos? Saber que um servo de Deus, que nós fomos vocacionados a amar e a fazer a obra do Senhor. Aqui no versículo, na página 107, versículo no tópico 3.3, fala sobre a sinceridade da pregação. Aí Paulo portava-se com ética e sinceridade. Quando o assunto era pregar o evangelho, sua mensagem exalava o cheiro do conhecimento de Cristo, que se traduzia em cheiro de vida para os fiéis e de morte para os incrédulos. O apóstolo explica até um quadro aqui no livro que fala assim: Evangelho, cheiro de. Para quem não crê, para os incrédulos, o Evangelho é cheiro de morte. Agora, para os crentes, para aqueles que creem, crente não era porque era só os cristãos de lá, mas os crentes, os que creem, é cheiro de vida. E vida eterna. Aí, Paulo, aqui sobre o tópico 3.4, diz assim: a dependência de Deus.
O reconhecimento da dependência de Deus fazia com que o obreiro, fazia de Paulo um obreiro autêntico, porque ele sabia que tudo que ele recebia vinha de Deus. Tudo, absolutamente tudo vinha de Deus. E ele é totalmente, completamente dependente do Senhor. Aí agora eu vou abrir uma aspas aqui. E nós? E você? É totalmente dependente do Senhor? Você está totalmente dependente do Senhor? Ou você já está se sentindo autossuficiente? Saiba que a nossa dependência, tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem do Senhor. E a nossa dependência tem que ser totalmente do Senhor. Então pense nessas questões. Aí na página 108, vamos para que Paulo fala sobre a nova aliança. Ele faz um comparativo sobre a antiga aliança, a aliança feita com Moisés, Abraão, enfim, e a nova aliança que é feita com Jesus. Aí fala que no Velho Testamento havia Moisés, no Novo Testamento, Cristo. No Velho Testamento, que falava sobre a letra da lei mata. Lembra que havia no Velho Testamento, havia, principalmente em Êxodo, que havia muitos versículos falando sobre mortes de animais, sacrifícios, sangue espargido, sangue, derramamento de sangue, morte de animais, sacrifícios, enfim. E até um parênteses, quando expiação pelos pecados, quando o povo pecava, esse sacrifício era feito anualmente. Então as pessoas mais que tinham condição maior davam aos sacerdotes cordeiros, bodes, para serem sacrificados pela expiação dos seus pecados. As pessoas mais pobres davam pombas, rolinhas e também pela expiação dos seus pecados. Os sacerdotes subiam, ofereciam sacrifício, entravam no santuário, entravam no santo do santo, no santíssimo. O sacerdote tinha que entrar com uma corda amarrada na sua cintura e com um sino. Aí e os irmãos ficavam segurando lá do outro lado quando entrava lá no santo do santo, no santíssimo. Se aquele sacerdote, quando fosse oferecer o sangue espargido, a gordura dos animais, quando ele fosse oferecer, se o sacerdote estivesse em pecado, ele era fulminado ali dentro mesmo, do Santíssimo. E se ele fosse fulminado, ele caía lá e a corda, aquele sino era tocado, né, obviamente pelo seu tombo, né, era tocado, os irmãos o puxavam para fora. E ele era fulminado. Então o tamanho é a seriedade. Aí por isso que faz nesse quadro aqui faz comparativo, que no Velho Testamento falava muito de morte, tratava-se muito com morte. E no Novo Testamento, o Espírito que vivifica, ou seja, o Espírito da vida. No Velho Testamento, ministério da morte. No Novo Testamento, ministério da vida. Ministério da condenação no Velho Testamento. Ministério da justiça no Novo Testamento. Glória transitória no Antigo Testamento, porque Deus, quando Ele queria fazer alguma coisa, manifestar sua glória, sua graça, sua glória, Ele dava como uma espécie de uma porção para os seus profetas, para os seus discípulos, assim como em determinados momentos ele estava com Moisés, né? A sua porção estava sobre Moisés. Moisés precisava julgar o povo e já estava sobrecarregado, que eram muitas questões que aquele o povo estava com ele ali e Deus falou, o seu sogro, Jetro, pegou, aconselhou a que separasse 70 anciãos para poder julgar junto com ele. E o Espírito de Deus que estava sobre Moisés foi dividido, foi repartido entre os 70 anciãos. Olha só, então isso acontecia. Então eram porções do Espírito de Deus que eram dados para os seus profetas, para aquelas pessoas que ele queriam fazer determinadas ações. Ele dava Deus derramava o seu Espírito, porções do seu Espírito. Aí no Novo Testamento fala, é a glória permanente, ou seja, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo está em nós. Enquanto na antiguidade eram porções do Espírito Santo, estamos na graça, o Espírito Santo habita em nós. Ou seja, não temos a porção, temos a plenitude do Espírito em nós, dentro de nós. Aqui no Antigo Testamento, o véu sobre o rosto e o coração. Lembra quando Moisés ficou um tempo orando ao Senhor, um monte, orando ao Senhor, se não me engano, 40 dias. Quando ele desceu, seu rosto estava
resplandecendo a glória de Deus, que ele teve que colocar um véu para que as pessoas não conseguiam olhar para o seu rosto. Então, o véu sobre o rosto e o coração. Aí, no Novo Testamento, fala, o véu foi tirado, né? Jesus foi, o sacrifício vivo foi tirado para descoberta e liberdade nossa. Ou seja, o véu foi rasgado e nós temos a total liberdade de adorar ao Senhor e o Espírito Santo habita totalmente, 100% dentro de nós. Olha que privilégio, irmão. Olha que bênção que nós temos. Olha o tamanho do tesouro que nós temos, tesouro em vaso de barro. Nós vamos falar um pouquinho à frente aqui na página seguinte sobre o tesouro em vaso de barro. Quem é esse tesouro? Quem é o barro? Quem são o vaso de barro? Quem são? Já vamos falar. Aí Paulo também fala sobre a sua mensagem cristocêntrica. A mensagem de Paulo 100% Deus, 100% Cristo, 100% renúncia, santidade, santificação. E os irmãos, eles tinham dificuldade da cidade de Corinto, eles tinham dificuldade de entender o parecer, a mensagem que Paulo estava pregando. Nós sabemos que Paulo pregava a mensagem que não era dele, a mensagem era de Cristo. Deus que dava a ele essa mensagem para ele pregar, para ele ensinar, para ele admoestar, para ele admoestar, para ele exortar, para ele acompanhar. Enfim, tudo era dado por Deus. Ele tinha a total convicção que ele era o enviado de Deus para pregar as boas novas, para ensinar as boas novas, para dirigir trabalhos ir de frente, abrir trabalho, novas frentes de trabalho para que aquele povo alcançasse a salvação. Que sabia que a salvação não era só exclusiva dos judeus e nem só para Paulo, mas era dos gentios também, que eram os judeus convertidos e aqueles que não eram judeus e se converteram a Jesus também. Aí tem aqui, fala assim, no 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, do 8 até 11, diz assim, em tudo somos atribulados, Paulo dizendo, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Ou seja, o corpo que ele estava não era mais dele, não pertencia mais a ele. O seu corpo, a sua vida, tudo que havia nele não pertencia mais a ele. Ele já tinha entregue tudo ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, que maravilha. Nesse texto, aí vamos falar um pouco agora sobre o vaso de barro, tesouro em vaso de barro. É o que acontece conosco. O vaso de barro somos nós. O tesouro é o Espírito Santo, é Jesus. Então, um grande tesouro que nós temos em vaso de barro, porque nós somos frágeis. O homem é frágil, o ser humano é frágil, o corpo, a carne é frágil. Mas nós temos um grande tesouro em vaso de barro. É maravilhoso, é como se fosse, há um tempo atrás, alguém pegou e falou exatamente isso, como se nós, exemplificando essa questão, como se nós tivéssemos uma obra-prima, uma obra muito rara, sendo colocada numa parede, sem a mínima importância, o mínimo valor. É o que acontece. É uma obra muito rara. Deus é preciosíssimo. Não tem nem como falar como Deus é precioso. Nós não temos palavras para poder falar do tamanho, a grandeza do Senhor. É colocado dentro de vasos mortais, pobres e pecadores que somos nós. Olha, irmãos, que privilégio que nós temos, né? Como é bom saber que Deus habita em cada um de nós. E às vezes a gente fica se olhando achando que não temos valor nenhum, não temos nada, não somos amados, não somos preteridos, ninguém nos ama, as pessoas não nos valorizam, temos feito tantas coisas e não temos o devido valor. Meu amado, minha amada, não pense assim. Deus habita em nós. Ele o ama muito, Ele nos ama muito. Ele nos escolheu para habitar em nós. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus, aleluia.
Aí Paulo continua falando sobre o sofrimento em prol do Evangelho. E quando ele fala e relata sobre o seu sofrimento em prol do Evangelho, não é com tristeza, não é com amargura, não é com arrependimento, é com gozo, é com alegria, porque ele sabia, ele tinha certeza, convicção que estava sofrendo, investindo em algo que era sobrenatural, é algo maravilhoso, que ia salvar vidas, ia resgatar vidas. E essa questão, uma das questões que Paulo fala é exatamente isso, o prazer, a alegria, a vontade, a renovação de servir a Deus, de investir na obra, amor pelas pessoas, amor pelas vidas, amor pelas almas, para que Cristo fosse divulgado, para que Cristo fosse propagado, para que Deus fosse falado, conhecido em todo lugar. Aleluia, é muito, muito, muito lindo. Aí Paulo fala sobre o exemplo, né, de sofrimentos interiores dentro da alma, aflições, angústias, e o cuidado dele com todas as igrejas. Aí ele também exemplifica aqui alguns sofrimentos exteriores, são as necessidades, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns, perigo de morte, 5 quarentenas de açoite menos um. Por que fala 5 quarentenas de açoite menos um? É porque era permitido para que desse aos prisioneiros, às pessoas que estavam fora da lei, 40 chicotadas. Até 40 chicotadas. Mas se desse mais de 40, era humilhação total para aquela pessoa, desprezo total. Então, e era contra a lei na época. Então, para que a pessoa não recebesse 40 chicotadas, ou até quem estivesse chicoteando errasse as contas, fazia 39, davam 39 chicoteadas. Para que não chegasse a 40, né, o seu algoz não chegasse a 40, ou até perdesse as contas e desse 41. Fazia 39, ou seja, por isso que fala 40 menos 1. Exato, por essas razões. Aí, uma noite, um dia inteiro no abismo, o naufrágio, perigo de rios, salteadores, perigo da nação dele, perigo dos gentios na cidade, enfim, fadiga, fome, sede, frio, nudez, tantas coisas ele passou por amor ao Evangelho. Aí ele continua exemplificando sobre as virtudes da vida espiritual, muita paciência, a pureza, ciência, longanimidade, ou seja, longo ânimo, benignidade, fazer o bem sem olhar a quem está fazendo, um amor não fingido, Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo, palavra da verdade, a pregação do Evangelho, poder de Deus, realização de milagres, arma da justiça, à direita e à esquerda, proteção espiritual, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. 2 Coríntios 6, versículos 8 até o 10. Ainda convém ressaltar o sofrimento de Paulo, passou denominado como ele mesmo o espinho na carne, o famoso, o tão pregado, o tão falado, divulgado espinho na carne. E ele diz assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Aí Paulo ainda orou 3 vezes para que esse espinho na carne saísse dele, o abandonasse, e Deus, Jesus ainda falou para ele, o Espírito Santo ainda falou para ele. O Senhor disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Entende? Deus falando para ele, a minha graça te basta, ou seja, a minha graça é o suficiente para a tua vida. É o que você precisa. Paulo foi colocado o espinho na carne de Paulo porque quando ele foi ao terceiro céu, ele viu coisas inefáveis, ele não consegue descrever o que ele viu, tamanha grandeza do que ele viu. É o que está preparado para nós. É o que está preparado para nós. E já já nós vamos ver. Já já nós estaremos contemplando o que Paulo contemplou. E para que ele não se engrandecesse, não ficasse soberbo, foi colocado nele um espinho. O Senhor permitiu que Satanás colocasse um espinho na carne dele. Foi o que perseguiu a vida toda. Então tem muitas
indagações, muitos questionamentos para saber qual era esse espinho. Não nos compete saber. É um mistério que é entre Deus e Paulo. Eu nem sei se chegar quando nós nos encontrarmos com Cristo, não sei se essa curiosidade vai permanecer. Não. Certamente não permanecerá, porque não compete saber o espinho que foi colocado na vida de Paulo, mas o que nos compete saber como Paulo foi usado por Deus para pregar o Evangelho. Então não se atente a esse detalhe, se atente ao que Paulo fez, não o espinho na carne dele. Porque se Paulo teve um espinho na carne, certamente você tem um espinho na carne, eu tenho um espinho na carne, todos nós temos espinhos na carne. Então são essas fraquezas que às vezes você até fala que isso é fraqueza, você acha que isso pode te tirar da presença do Senhor. Não é verdade. Deus está falando para você o seguinte, é esse espinho na carne, é aí que ele vai atuar para mostrar a nossa dependência dele e que o Espírito Santo, a graça dele que está sobre a nossa vida, superabunde na nossa vida. Então não é para você dar vazão a esse espinho na sua carne, para você saber que você é dependente do Senhor e a graça dele está sobre a tua vida, sobre a nossa vida e nos faz superar dia após dia as nossas dificuldades. Na página 112, fala sobre as promessas para os purificados, a promessa de habitar com Deus, de andar entre os fiéis, de ter o Senhor como Deus definitivamente, de ser povo de Deus, de ser recebido pelo Senhor, de ter Deus como Pai, ser filho e filha de Deus. Aleluia! O apóstolo sempre lembrava aos crentes que a integridade era a marca do seu ministério. Aí botou assim, recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. A sinceridade, a integridade, ou seja, integridade é você ser reto, correto, sem nenhuma nada que vai tirar, vai colocar em dúvida a sua conduta. Aí, ainda compromisso com a generosidade. Aí Paulo, nos capítulos 8 e 9, dizendo aqui no livro, incentiva, devido a uma grande escassez de alimentos na Judéia, a igreja de Corinto a ajudar os irmãos carentes daquela região. Esse compromisso é que nós somos incentivados a ajudar com alimento físico, alimento espiritual, e ajudar aqueles que te fazem bem e aqueles que não te fazem bem também. Porque a generosidade ela não escolhe quem você vai ajudar. A generosidade, o amor ao próximo é um mandamento, né? É uma ordenança, podemos assim classificar, assim dizer. E temos que ajudar. A ajuda que nós damos ao próximo, ela não é assim, eu acho, você não pode falar que eu quero ajudar, eu acho, decidir. A ajuda ela tem que ser dada aos amigos e aos seus inimigos. Aqueles que te fazem bem, aqueles que nos fazem mal também. Então a ajuda tem que vir de todos os lados. O zelo com a igreja. Paulo tinha um zelo especial com todas as igrejas que havia fundado, inclusive a de Corinto. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem ao marido, a saber, a Cristo. Lembrando que nós somos a noiva de Cristo e já já o noivo virá buscar a sua noiva. Aleluia! Aí, na página 114, tem uma questão aqui para reflexão, fechando esse 2 Coríntios. A autenticidade do ministério de Paulo era pautada por alguns fundamentos. A tribulação, o amor, a sinceridade, a dependência de Deus, a mensagem cristocêntrica, o sofrimento em prol do Evangelho, a santificação e a integridade, o compromisso com a generosidade e o zelo com a igreja. Em quais fundamentos o obreiro da atualidade deve apoiar seu ministério? Em qual? Será que um atual obreiro, você, obreiro, nós somos obreiros da casa do Senhor, estamos buscando o aperfeiçoamento, nós podemos apoiar o nosso ministério em qual desses aqui? Em um deles? Em dois deles? Em três deles? Em quatro deles? Em cinco deles? Em qual? Eu não vou te responder. Você que vai responder para si mesmo. Amém? Aí vamos agora passar para 1 Tessalonicenses, na página 115, a preparação para a vinda de Cristo. Assunto muito delicado, meus irmãos. Muito delicado, porém muito vivo, muito presente, muito atual. Passa a lembrar o que está acontecendo nos dias atuais. Passa a lembrar, procura lembrar. Aí diz assim, Paulo, após receber o relatório de Timóteo, em Corinto, sobre a igreja de Tessalônica, escreveu em 50 ou 51 depois de Cristo.
a sua primeira carta aos irmãos daquela igreja. No relatório, Timóteo afirmava que, embora a igreja de Tessalônica estivesse firme na fé em Cristo, sofria com alguns erros doutrinários acerca da morte do cristão e da volta de Cristo. Embora, quando Paulo, para a surpresa dele, certamente, ele teve pouco contato com a igreja de Tessalônica, porque ele teve que partir, né, fugido mais uma vez. Todas as vezes que ele abria algum trabalho, iniciava algum trabalho, depois ele partia rápido, é porque ele estava fugido, porque normalmente ele ficava 1, 2 ou 3 anos naquele trabalho até ensinar os irmãos como proceder. E essa igreja ele estava caminhando bem, mas estava com alguns erros doutrinários, que era sobre os preparativos sobre a vinda de Cristo, né? As pessoas ainda não estavam muito firmes, muito convictas com essa relação. Aí as preocupações com a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica, estabelecida durante a segunda viagem missionária de Paulo, foi marcada pela conversão dos judeus, gentios, que receberam a palavra de Deus com alegria do Espírito Santo. Eu já falei que ele teve que fugir às perseguições. Aí, vamos aqui, a fé, o amor é a esperança da igreja. Antes um pouquinho, lembrando que Paulo exortou acerca da tentação de Satanás, incentivou o crescimento espiritual da igreja e preparou os irmãos para a vinda do Senhor. E Paulo tinha uma preocupação que Satanás tivesse entrado com os irmãos lá na igreja, tivesse desviado, feito eles abandonarem o seu foco. O que não ocorreu, eles estavam firmados, mas eles estavam com alguns erros doutrinários sobre a volta de Cristo. Se Cristo ia voltar, como ia voltar, se dessa forma ou se da outra forma. Então, estava essa confusão e foi necessário ele escrever essa carta e enviar para os irmãos para que eles pudessem corrigir, abrir o seu entendimento sobre os seus erros doutrinários. Lembrando sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade, da paciência, da esperança, em vosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Aí fala aqui na página 116 sobre a trilogia da vida cristã, fé, esperança, amor, tudo está envolto, né, da igreja. A integridade na conduta de Paulo, ele mais uma vez ele frisa que ele é íntegro íntegro nas suas convicções sobre a igreja de Cristo. Porque bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve pretexto de avareza. Deus é testemunha, diz Paulo. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Vós e Deus sois testemunhos de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Aí Paulo continua, segue, falando no terceiro capítulo da carta Tessalonicenses, o apóstolo declara que enviou Timóteo a Tessalônica para saber a situação espiritual dos irmãos. Falei agora mesmo. Temendo que a atuação de Satanás tornasse inútil todo o trabalho realizado desde a fundação daquela igreja. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber pela vossa fé, temendo que o tentador os tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. A boa notícia transmitida por Timóteo era que os irmãos não haviam caído na tentação do diabo. Ao contrário, estavam firmes. Lembra? Falei já? Adiantei um pouquinho. Firme na fé e no amor a Cristo. Tinham boas lembranças do apóstolo Paulo a respeito do cuidado pastoral com o rebanho de Cristo. O escritor e professor de exegese Howard Marshall, em 1993, escreveu o seguinte: o pastor cristão precisa de uma solicitude para o seu rebanho, para que este não se desvie da fé, ainda que também confie